Existem 1.000 milhões de estrelas, de planetas, espalhados por inúmeras galáxias. Até agora, tanto quanto sabemos, apenas um mundo tem vida, o nosso. Mas que a Terra esteja realmente sozinha parece incrivelmente improvável. Poderão existir outras razões pelas quais os extraterrestres ainda não apareceram? As teorias da conspiração sobre governos extraterrestres não são raras no mundo moderno. Por todo o lado existem alegações de que as pessoas no poder podem saber mais sobre os ETs do que estão dispostos a revelar. Na América, as conspirações extraterrestres, desde os primeiros dias de Roswell em 47 ou os OVNIs sobre Washington em 52. Hoje, quer se trate da Área 51, do incidente USS Nimitz ou das revelações sobre o avançado programa de identificação de ameaças aeroespaciais, também conhecido por AATIP, nunca estamos muito longe da próxima história sobre o encobrimento de extraterrestres, supostamente apoiada pelo Estado. O antigo líder da AATIP, Luiz Elizondo, tornou-se uma das vozes mais fortes a reivindicar que o governo dos Estados Unidos já sabe que os extraterrestres existem. Entre os anos 2017 e 2020, ele trabalhou também com os cientistas da Academia de Artes e Ciências, através da qual pressionou fortemente para a divulgação completa da informação sobre extraterrestres e OVNIs. No entanto, parece que existem outras figuras importantes, ou que já foram importantes, também preparadas para denunciar essas informações. Em dezembro de 2020, o antigo chefe da defesa israelita Haim Hashad foi notícia em todo o mundo com algumas afirmações especialmente espetaculares. De acordo com Haim Hashad, que trabalhou particularmente nos programas espaciais israelitas, afirma que o governo dos Estados Unidos, pelo menos, está em contacto direto com os extraterrestres. Hashad fez estas afirmações durante uma entrevista ao jornal israelita Yadot Aharonot, com as suas palavras posteriormente publicadas no The Jerusalem Post. Considerando que Hashad passou uma carreira de mais de 30 anos numa posição muito poderosa, não é surpresa que tenha causado tanto alvoroço com o que tinha para dizer. Hashad afirma que a América tem conhecimento da existência de vida extraterrestre há muito tempo e que pretende manter esse conhecimento longe do público em geral. Prosseguiu explicando que os Estados Unidos também fizeram acordos com outros países e que existe uma federação galáctica mais vasta com a qual a América está associada. Foi mesmo dito por Hashad que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha comunicado diretamente com essa federação. Trump esteve alegadamente perto de revelar o disfarce dos extraterrestres, mas foi persuadido para não o fazer. Entre as outras revelações de Hashad, tanto na primeira entrevista como no posterior livro, já existe uma base subterrânea conjunta da Terra e desta federação, construída em Marte. E também que o governo dos Estados Unidos trabalhou com a Federação para ajudar nas experiências que foram realizadas na Terra. E, por fim, que os extraterrestres com cargos de supervisão já tiveram uma participação nos assuntos globais para evitar certos desastres nucleares. Claramente que estas afirmações da Hashad não são coisas sem importância. Esta é uma figura de destaque na segurança global que atinge diretamente o coração da cultura da conspiração sobre OVNIs. No entanto, a sua aparente tentativa para quebrar o véu do segredo ainda não foi suficiente para fazer outros divulgarem o que sabem. Na verdade, de um modo geral, os atuais altos executivos da América e de Israel têm procurado distanciar-se eles próprios da história. Na altura da entrevista da Hashad, o Pentágono recusou comentar, enquanto a NASA respondeu, mas apenas para reiterar que não se encontrou sinais de vida extraterrestre. Entretanto, a Agência Espacial de Israel terá reagido de forma semelhante, negando a acusação feita por Hashad e a sua versão dos acontecimentos, reconfirmando que os humanos não estão atualmente em contacto com extraterrestres. Será? Não é a primeira vez que este tipo de alegações serão feitas, mas, no entanto, é bastante raro que venham de uma fonte de tão alto nível. Por comparação, uma das mais infames alegações de conspiração sobre OVNIs no século XX veio a ser conhecida como Majestic 12 ou MJ-12, que esta coisa chegou ao topo, tendo sido criada pelo próprio presidente Harry Truman. Uma das diferenças principais entre as entrevistas de MJ-12 e Haim Hashad, no entanto, é que a base do MJ-12, após algum escrutínio, passou a ser rotulada por muitos como uma farsa. E hoje é muitas vezes visto mais como um material de ficção científica
do que como algo genuíno, algo que prove realmente a existência de extraterrestres. Mas no caso de Hashad, as denúncias de que tudo seria uma farsa são muito mais escassas. Basicamente, deveria o mundo acreditar no que ele diz ou não? O que achas? Por enquanto, o que sabemos é que a América tentou entrar em contacto aparentemente com os extraterrestres através de estratégias como a mensagem da Arecibo ou os discos de ouro a bordo das sondas Voyager. Mas, de um modo geral, as tentativas de comunicação que foram feitas de acordo com a linha oficial são mais como faróis unidirecionais a serem lançados para o espaço para tentar que alguém saiba que estamos aqui. Se algo como o que Hashad diz for verdade, então a realidade da vida na Terra poderia ser transformada em todos os aspectos, desde os mais sombrios até uma distopia de controlo em massa. Na verdade, os governos são egoístas, totalmente indignos de confiança e, pelos vistos, extremamente qualificados para esconder a verdade. Na verdade, essa verdade, diria que os humanos em geral são impotentes perante uma força extraterrestre altamente avançada. No entanto, talvez haja esperança. Na parte final da entrevista de Hashad, em 2020, até porque ele também sugere que a alegada Federação Galáctica estava simplesmente à espera que atingíssemos um estado de desenvolvimento suficientemente avançado para que se revelarem, Hashad não entra em muitos detalhes, mas esses extraterrestres inteligentes só sairão da obscuridade quando estiverem satisfeitos e que os humanos estejam preparados para dar o próximo passo. A sugestão mais ampla é, aparentemente, a de que qualquer acordo existente entre os Estados Unidos e uma força extraterrestre está ali, está feito, como uma espécie de espaço reservado antes de passarmos para um mundo maior e melhor e para um relacionamento mais oficial e aberto. Nos últimos tempos, pessoas como Bill Clinton e Barack Obama deram entrevistas onde tocam a questão extraterrestre, mas em todos os casos, as respostas dadas tendem a ser, na melhor das hipóteses, vagas. Existe também uma outra questão, a astronomia amadora. Mais do que nunca, o público em geral voltou os olhos para os céus, levando alguns céticos de OVNIs a sugerirem que são tantos hoje em dia que já deveríamos ter mais provas conclusivas da existência de OVNIs e extraterrestres. Autoridades como a NASA e os próprios Estados Unidos continuam a ser líderes mundiais na investigação espacial e à procura de inteligência extraterrestre, mas as empresas privadas estão agora a causar um grande impacto nesse campo também. Em teoria, então, tudo o que seria necessário seria que um deles falasse ou que algo acontecesse, tipo ser detectado através de um telescópio doméstico de alguém, ou para um presidente evitar o estatuto de que revelavam tudo o que sabiam. E, de repente, esse encobrimento seria totalmente desmascarado. Será que essas divulgações ainda podem ficar registadas na nossa história? Bem, é o que se vai ver, mas talvez seja por isso que alguns acreditam que o governo comunica secretamente com extraterrestres. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.